E falando em produção, o estado do Piauí está longe, está distante desse risco da febre aftosa, que colocou sob risco recentemente, né, historicamente, aí, na história recente do Piauí, as cabeças de gado no nosso estado. Produção de gado aqui no estado do Piauí. Agora, o Brasil está fora do risco, o estado do Piauí também. Não há necessidade sequer de vacinação contra a febre aftosa. E direto de Paris, Elivaldo Barbosa, o secretário da SADA, Fábio Abreu, falou a respeito do assunto. O secretário Fábio Abreu e o presidente, diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, João Rodrigues, estão em Paris, Joel, participando de um seminário da Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA. Esse seminário está discutindo exatamente essas ações, protocolos para a pecuária mundial. Para o caso do Brasil, poderá obter, já nesse evento, daqui para sexta-feira, a condição de área livre de febre aftosa e sem vacinação. Isso é um reconhecimento internacional que amplia ainda mais as fronteiras do país em relação a essa fonte de proteína animal. E de lá, o secretário Fábio Abreu gravou um vídeo, nos envia, falando sobre essa situação e uma outra situação. Um decreto de hoje do governo do estado prorrogando o estado de emergência zoossanitária, em função dos focos de febre aviária ou influenza aviária de alta patogenidade. Focos que aconteceram no sul do país, mas que exigem também precauções também no Nordeste, por isso o Piauí definiu a prorrogação desse decreto. E de lá ele aborda esses dois temas. Vamos ver. Dando continuidade ao evento aqui em Paris, o objetivo principal é exatamente acompanhar as discussões mundiais a respeito da sanidade animal. Hoje vamos tratar especificamente com relação às vacinas, a importância desse processo para a evolução da sanidade. O Brasil, por exemplo, já ultrapassou esse ponto, nós estaremos recebendo já um certificado de livre da vacina sem aftosa, mas trata também do conjunto de atividades, protocolos a serem tomados durante esse processo pós-vacina. Fábio Abreu, secretário da SADA, também comentou sobre o decreto de emergência zoossanitária. Com relação à decretação do estado de emergência no estado do Piauí, pelo governador Rafael, exatamente para precaução, prever qualquer possibilidade de ações que sejam emergenciais. Então o estado fica protegido com esse decreto para tomar qualquer atitude mais rapidamente, como por exemplo, convocação de outras entidades, como por exemplo, aquisição de EPIs rapidamente para os nossos técnicos. Então o objetivo do decreto publicado hoje é tão somente de prevenção em relação à gripe aviária. Bom, lembrando, Elivaldo Barbosa, que a contaminação ou a infecção das pessoas pode ser feita através do contato direto, não através da alimentação. Não através da alimentação. Por isso ele fala a respeito dos EPIs como um fator de proteção, né? Que são os equipamentos como máscara, indumentária, né? A vestimenta dos tratadores, dos técnicos que lidam diretamente com o dia a dia das granjas, por exemplo. Vale ressaltar que no Piauí não há nenhum foco, Tássio, de gripe aviária. Os que aconteceram no país foi do sul do país, com aves silvestres e numa granja lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Agora, nem por isso o Estado pode ficar alheio a essa situação. São medidas preventivas para adotar, caso necessário, a compra desburocratizada desses equipamentos, insumos, e, ao mesmo tempo, envolver todo o conjunto de pastas, órgãos do Estado, prefeituras, em busca ativa, passiva, medidas que seguindo também as normas federais de sanidade animal. Por isso é que as providências são adotadas em virtude dessa ação preventiva, porque uma virose, ela pode, a qualquer momento, até da aftosa, pode ser registrado um foco em qualquer lugar. No Mato Grosso do Sul já era livre de febre aftosa sem vacinação e foi registrado lá um foco de febre aftosa. Agora, o Estado precisa estar munido de todos os protocolos, ações técnicas para, registrado algum foco, agir imediatamente para dissipá-lo e, consequentemente, não prejudicar exportações e nem o abastecimento do mercado interno. Gripe que já causa um impacto muito forte, né, Elivaldo? Suspensões já, né? Suspensões de vários União Europeia. União Europeia, a Ásia, o que pode gerar um prejuízo, está gerando um prejuízo muito grande. Então, por isso, aqui no Estado, tendo essa precaução,
o Rio Grande do Sul um dos maiores produtores mundiais de proteína animal, principalmente do frango. Então, fica o alerta para todos os estados e o Piauí renovando essa emergência. Eu lembro que a ADAPP recentemente conseguiu resolver um problema provocado pela morte de suínos. É verdade. Que aconteceu no interior do estado, agiu rapidamente, conseguiu controlar, né, com a incineração de carne de porcos, enfim, conseguiu resolver o problema e assim, é o que diz o Erivaldo, agir muito rapidamente para evitar que o problema se alastre. Um foco aqui repercute em todo o país. É por isso que é preciso que os órgãos de defesa animal estejam integrados para, ocorrendo qualquer tipo de foco, a ação seja imediata. No caso do frango, o Ministério da Agricultura já toma as providências. Eu vi hoje uma manifestação do ministro Carlos Fávaro de retomada das exportações pelas medidas que estão sendo adotadas para conter os focos e proteger a área que produz efetivamente essa proteína para o mercado, tanto do país como fora do Brasil.